para mim, como um professor universitário há quase 60 anos, um advogado há 64 anos, um comentarista da Constituição, que passei em audiências públicas a convite dos constituintes, que permaneci em contato permanente com o relator da Constituinte, Bernardo Cabral, que vi Ulisses Guimarães assistindo palestras minhas sobre parlamentarismo, eu fico estupefato. Eu acho que eu estou precisando reaprender o direito, que passou a ser diferente daquele que eu escrevi, que eu vi, que eu estudei. Estamos vivendo um momento bem difícil e bem diferente. E o senhor não acha curioso que os outros... Se essa corrente de uma intervenção maior do Poder Judiciário, dizendo que democracia não é o que está na Constituição, que é o povo que define através de seus representantes, e o povo define através de seus representantes pela eleição, mas é o Supremo Tribunal que diz o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é liberdade de pensamento, na opinião do Poder Judiciário, eu creio que realmente a nossa República passou a não viver a democracia plena que os constituintes desejaram. Eu estou falando naquilo que os constituintes de 88 desejaram. Entende? É a minha interpretação. A interpretação dele é diferente. Eles dizem que é democracia. E eles entendem que isso é que é dar segurança ao povo na interpretação de que o que não estiver de acordo com o pensamento deles, entende? Passa a ser antidemocrático. E dizer que uma conversa dessas era um violento atentado contra a democracia é muito difícil. Quer dizer, eu sinto dificuldade e não sei o que levou o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande jurista, a dar essa interpretação do artigo 5º da Constituição num direito que é liberdade de pensamento, até a comunicação social. Do artigo 220 é liberdade de pensamento. E diz qual é a ação de indenização monetária que não pode sequer admitir prisão, senão no fim, nas denunciações caluniosas, mas quando o artigo 53 declara que o parlamentar é inviolável por quaisquer manifestações, e acrescento quaisquer manifestações, menos a Lei de Segurança Nacional, que não está no texto constitucional, que é uma lei infraconstitucional. Quer dizer, eu tenho que reaprender o direito. Eu acho que, com 87 anos, me transformei num dinossauro do direito. Eu ainda entendo que o direito é a harmonia e independência dos poderes, que os poderes têm que dialogar, tem que haver harmonia, tem que haver uma tentativa de diálogo. E sempre vejo com muita preocupação qualquer restrição a qualquer direito colocado na Constituição. Mas, doutor Ives, o que chama atenção também é que nenhum dos outros juízes do Supremo Tribunal Federal se manifestaram. Então, a sensação que a gente tem olhando de fora é que eles concordam com essa, digamos, interpretação do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu faço duas perguntas para o senhor. Não é estranho que ninguém se manifeste? Uma. A outra, a Constituição permite essa livre interpretação? Quer dizer, cada um lê a Constituição de um jeito? Porque a Constituição não é uma coisa que tem que ser lida e entendida daquilo que está escrito ali. Não tem muito que... Não pode interpretar. Veja o seguinte... Cada entendi assim. Não é isso, né? Veja o seguinte, aí eu compreendo a não manifestação dos outros ministros, que normalmente eles têm que se manifestar no processo. Eu sou mesmo contra o que dizia o ministro Moreira Alves, que foi, a meu ver, o maior ministro do Supremo Tribunal Federal de toda a sua história, que o ministro tem que falar nos autos. O Marco Aurélio se manifestou com todo o seu conhecimento do Supremo por ser ministro aposentado. Mas o ministro tem que mostrar quando o processo chegar até ele. Porque se começar a manifestar previamente, eu sempre fui contrário a qualquer ministro da manifestação sobre questões em que ele está julgando, porque
o ministro tem que falar pelos autos. Mas eles não Mas, cumprem isso. Eles mas, nesse falam. caso, se o processo chegar, é que nós temos que ver. Só que, segundo o que eu li hoje no Estado, ele tomou também algumas medidas lá no sentido de proibir que ministros do Executivo falem, proibiu, por exemplo, que o ministro da Saúde falasse sobre a vacina. Então, está havendo uma interferência direta Disponibilize. no Executivo, entende? E que dentro do próprio, tudo passasse por ele, entende? O que vale dizer, ele passa a centralizar todo o controle do tribunal, inclusive em relação aos demais ministros que, quando decidirem monocraticamente, isso tem que passar necessariamente por ele, o que representa, em última análise, uma centralização que eu não vi anteriormente no Tribunal Superior Eleitoral. Então, para mim, está sendo uma novidade. Conhecendo o Alexandre de antes, o Alexandre de agora, o que está levando a isso, eu não faço ideia. Como eu acredito no amigo, no jurista, eu tenho a impressão que, de alguma forma, pessoas mais ligadas a ele, e depois da entrevista do ministro Marco Aurélio, eu achei que foi muito boa, porque é um ex-ministro, respeitadíssimo na Suprema Corte, que veio colocar o problema, eu tenho sempre esperança de que se volte a ter um Supremo Tribunal Federal, como a época de Moreira Alves, em que falava-se nos autos, mas o Poder Judiciário era um legislador negativo, não um legislador complementar do Poder Legislativo, nem um administrador complementar do Poder Executivo com o direito de dizer o que o Legislativo deve fazer e o Poder Executivo deve fazer. A minha esperança, pela qualidade dos ministros, que eles voltem a ser o que era o Supremo, a instituição mais respeitada do país até 2002, quando eram apenas legisladores negativos e mantendo o Estado de Direito com aquela respeitabilidade de cada um dos elementos dos que compunham o Supremo. Qualidade eles têm. É o meu sonho de um dia eles voltarem a ser o que era o Supremo até 2002. Será que foi a transmissão pela TV? Será que foi essa visibilidade que os ministros passaram a ter que influenciaram as atitudes deles? Porque eles hoje comentam tudo a qualquer momento, né? O ministro Barroso vai aos Estados Unidos e dialoga com uma deputada de uma maneira muito estranha, dizendo nosso inimigo, se referindo ao presidente. Há coisas muito estranhas acontecendo. A gente ainda está vivendo uma democracia, na sua opinião? Não, nós estamos com, como diz o ministro Marco Aurélio, com risco da nossa democracia ser incendiada. Mas por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que também é um grande constitucionalista, eu admiro, também tenho livros escritos com ele, considero uma grande figura, mas não era o caso de comentar fora do Brasil criticando os poderes que não são o poder judiciário, o poder executivo em outros países. Eu tenho a impressão que isso de falar fora dos autos, que o Moreira Alves nunca aceitou, entende? E não só ele, o Cordeiro Guerra, Sidney Sanches, todos que eu conheci, estando no Supremo desde 1962, então eu conheci uma legião de grandes ministros, eu me sentia mais tranquilo na época que eles eram os guardiões da Constituição e, portanto, garantiam a segurança do direito, não o que é no momento em que há uma insegurança jurídica decorrente de tudo isso. E na medida em que nós temos um texto constitucional que tem essa flexibilização de interpretação, como está dando alguns dos ministros, hoje nós temos uma insegurança jurídica indiscutível no país. E isso me preocupa. Mas Leda, você está entrevistando um professor provinciano de 87 anos. Então, o meu desconforto pode ser próprio da idade, mas eu não posso
de dizer que me traz desconforto a insegurança jurídica gerada no país. E que a nossa democracia não é aquela que nós tínhamos até 2002. Pois é, eu lamento mas dizer ao senhor que o senhor não é o único a sentir esse desconforto. O senhor só tem mais conhecimento que a gente para sentir esse desconforto. Mas o desconforto é amplo, eu diria que é quase geral e irrestrito. Muita gente está desconfortável com esse momento brasileiro e muita gente escrevendo cartas defendendo a democracia. E nenhuma dessas pessoas que assinaram essas cartas defendendo a democracia se manifesta num momento desses, no momento em que só o ministro Marco Aurélio, o senhor, a procuradora Tameia também eu vi ela se manifestando, poucas pessoas se manifestam num momento desse, né? Parece que há um medo, um receio, Vou dizer o não seguinte, sei, isso me lembra os militares, eu fico assustada. veja o Me seguinte, lembra o tempo do AI-5, assim, sabe? Que a gente não tinha medo de falar, na, de conversar no na, ver- botequim. A gente conversava em casa em vez de conversar no bar. mas Leda, eu tenho a sensação que, por exemplo, aquela declaração da faculdade, que foi assinada por muitas entidades, nós, pelo Conselho Superior de Direito, fizemos uma declaração separada. Eu até mandei para você. Porque um ponto Sim. essencial na democracia é, de um lado, a liberdade de expressão, de outro lado, o combate à corrupção. Se não se combate a corrupção, contamina-se monumentalmente. Liberdade de expressão, porque todos têm direito de pensar o que quiserem, desde que seja apenas pensamento. E, por outro lado, e desde que não ataque pessoas concretamente, Uhum. põe, entende, ideias. Entende? Agora, no combate à corrupção, nós fizemos questão de dizer no nosso manifesto do Conselho Superior de Direito que éramos inteiramente favoráveis a uma real democracia como foi plasmada na Constituição. Em segundo lugar, que tínhamos certeza absoluta que não haveria golpe, seríamos contrários a qualquer golpe. E terceiro lugar, que democracia sem combate à corrupção não é democracia. E na declaração que você leu da faculdade, etc., eles tiraram o combate à corrupção. Ora, é fundamental. Tivemos os dois maiores escândalos de corrupção da história do mundo no Petrolão e Mensalão. Se nós não colocarmos que isso é fundamental, entende? Foram duas operações no mundo que chamaram a atenção de todos, juristas, etc. A Mãos Limpas na Itália e Lava Jato no Brasil. O que vale dizer, com todos os erros, na Itália eles conseguiram desmontar as Mãos Limpas. No Brasil eles conseguiram desmontar e sempre o Poder Judiciário desmontou nos dois, entende? Aspectos considerados formais, etc. Mas é verdade que os dois maiores atos de combate à corrupção realizado no mundo inteiro desapareceram. Na Itália, muitos atribuem exatamente as pressões. Aqui no Brasil, o próprio Supremo não permitiu a utilização de nenhuma daquelas provas por incompetência de foro pelos outros magistrados. Quase todo mundo foi beneficiado da prescrição pelo tempo decorrido. Então, o que eu considero é o seguinte: o combate à corrupção, Leda, ao lado da liberdade de expressão, é fundamental numa democracia. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!